Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SF6 Serviços, uma empresa do Grupo Vegor, que presta serviço de apoio à operação e manutenção de equipamentos isolados a gás. E aqui no canal a gente conversa sobre tudo que é importante com relação a esse assunto. Na última terça-feira, nós começamos a conversar sobre as propostas de novas misturas gasosas isolantes para substituir o SF6 em equipamentos elétricos. Nós conversamos já as motivações dessa substituição, né? O SF6 é um gás de pesadamente efeito estufa. A utilização de um produto efeito estufa, seu lançamento na atmosfera continuamente ao longo do tempo, traz preocupações com relação ao aquecimento global e está se buscando um substituto que tenha menores efeitos ou efeito nenhum sobre o meio ambiente. Estamos conversando sobre a proposta que já está no mercado, que já foi apresentado pela Hitachi e pela GE Vernova, que são grandes fabricantes de equipamentos isolados a gás, de boa qualidade. São empresas que têm profundo conhecimento do assunto e elas propuseram esse tipo de mistura sobre a qual nós estamos conversando. Essa mistura consiste basicamente de nitrogênio ou dióxido de carbono, CO2, com um aditivo destinado a melhorar a resistência elétrica do produto, da mistura, para tentar chegar num valor de resistência de energia elétrica compatível com o SF6, para que a gente possa produzir equipamentos de porte e características eletricamente semelhantes às que nós hoje utilizamos. Daí veio essa proposta desse tipo de mistura após uma série de estudos feitos por essas empresas. O que nós estamos discutindo desde ontem é sobre esse aditivo. Esse aditivo é um produto que o pessoal chamou de C4FN, que na verdade nós já mostramos a fórmula química dele na última vez, está aqui novamente a fórmula estrutural dele. Na verdade ele é C4, são 4 átomos de carbono, F7, 7 átomos de flúor e 1 átomo de nitrogênio. Esse composto, começando a conversar sobre ele é uma perfluornitrila. As nitrilas são compostos de carbono nitrogênio. Tem essa ligação C-tripla-N, são as nitrilas, né? E os perfluorcarbonos são compostos de carbono, derivados halogenados de carbono, fluorados em todas as suas ligações, sem átomos de hidrogênio na molécula. Os antigos CFCs que foram proibidos em função do dano que causavam a camada de ozônio, os famosos freões, né? Eles são compostos de carbono, hidrogênio e flúor. São compostos de carbono, hidrogênio e cloro. Esses compostos eles têm essa característica que os perfluorcarbonos também têm, que o SF6 também tem, que é uma característica de absorver bastante calor, se liquefazer sob pressão, uma pressão relativamente baixa, na casa de algumas dezenas de bar, digamos, na ordem de 20 a 40 bar, no caso do SF6, 40 bar, ele se liquefaz a temperatura ambiente, e os perfluorcarbonos na ordem de 15 a 20 bar de pressão eles se liquefazem. Quando eles se vaporizam pelo alívio da pressão, eles consomem muita energia no processo de evaporação e gelam tudo que está em volta. Então, são gases refrigerantes. Então, os clorocarbonos foram proibidos, freões, né? Clorofluorcarbonos, os famosos CF6, eles foram banidos e foram substituídos nos equipamentos de refrigeração pelos perfluorcarbonos. Os perfluorcarbonos não têm o cloro, só tem flúor e carbono, não tem o cloro nem o hidrogênio na molécula. São compostos
quimicamente mais estáveis. Portanto, não se decompõem sob a ação do ozônio da atmosfera, não perturba a camada de ozônio. No entanto, são mais persistentes. Então, esses produtos, em cuja família se inclui o C4FN, são produtos persistentes. Uma meia-vida ambiental relativamente longa, e eles também são compostos que absorvem a radiação infravermelha, portanto, eles também apresentam efeito de aquecimento global. Aquecimento atmosférico apresenta um GPW, que é o potencial de aquecimento global, bastante elevado com relação aos outros gases. O potencial de aquecimento global ele é sempre calculado com relação ao dióxido de carbono. O dióxido de carbono é a unidade. Quantas vezes maior, quantas vezes mais forte for o composto, ele ganha esse número, que representa quantas vezes mais ele é efeito estufa do que o dióxido de carbono. Começando por aí, o C4FN ele tem um potencial de aquecimento global que foi calculado em 2100 com relação ao dióxido de carbono. O SF6, em comparação, o potencial dele é 22.900 pelo mesmo método de cálculo. Vocês podem achar outros valores dependendo da metodologia de cálculo que foi utilizada. Mas considerando na mesma metodologia, nós temos 22.900 para 2.100. Na verdade, nós estamos falando num composto que é 10 vezes menos potencialmente, tem um potencial de aquecimento global 10 vezes menor em relação ao SF6. Então, a gente já pode entender o seguinte: primeiro, ele não é um composto totalmente inócuo ao meio ambiente. Ele é comparável aos gases hoje usados em refrigeração. Todos eles têm um potencial de aquecimento global nessa faixa de 2 a 3.000, 3.500. Esse composto que está sendo proposto ser utilizado é 2.100 vezes mais do que o dióxido de carbono. Ele não é usado puro no isolamento dos equipamentos, mas em mistura com o nitrogênio ou o dióxido de carbono. No caso do nitrogênio, o potencial de aquecimento global do nitrogênio é zero. Então, a gente consideraria apenas a quantidade presente na mistura para poder calcular o potencial de aquecimento global da mistura que nós estamos usando. Mas ele não é zero, é pequeno em relação ao SF6. Vamos ter alguma coisa como 100 vezes menos, porque ele é 10 vezes menor e é usado numa quantidade mais ou menos 10 vezes menor do que o SF6 também. Então, nós vamos ter um potencial de aquecimento global da ordem de 100 vezes menor. Tá bom? Isso é uma coisa interessante. Com relação às outras características, a rigidez dielétrica desse novo composto ela é maior do que a do SF6 na mesma pressão. Então, assim, a pressão atmosférica, o SF6, apresenta uma rigidez dielétrica de 0,89 kV por milímetro, e esse composto apresenta uma rigidez dielétrica de 11 kV por milímetro. Então, ela é um pouco mais de 10 vezes maior. Mas ele não é usado puro, ele vai estar em mistura com o nitrogênio, que tem uma rigidez dielétrica da ordem de 10 vezes menor do que o SF6. Então, na mistura, nós vamos ter como resultado uma mistura gasosa com a rigidez dielétrica semelhante à do SF6. Por isso foram desenvolvidos esses estudos, esse tipo de mistura, para que o equipamento seja calculado mais ou menos da mesma maneira. O que tem de interessante também para a gente observar é a pressão crítica. A pressão crítica é a pressão sob a qual aquele gás se liquefaz a uma temperatura considerada. Na temperatura ambiente, a pressão crítica do SF6 está na faixa de 40 bar, que é a pressão que a gente utiliza normalmente para engarrafar o SF6, porque ele vai engarrafar do líquido, né? Para poder facilitar, ganhar volume, massa no transporte. E o C4FN ele vai ter uma pressão crítica da ordem de 25 bar.
Então ele liquefaz numa pressão consideravelmente menor que o SF6. Isso é interessante, isso é uma característica positiva, porque a gente consegue armazenar num volume menor uma massa maior com uma pressão menor. Então, assim, é um produto cuja manipulação é interessante. Para a gente que opera, transporta e manuseia esse produto, é interessante porque a gente vai precisar de uma pressão menor para liquefazer, para poder transportar. A pressão de utilização que está sendo proposta é uma pressão semelhante à que a gente utiliza hoje com o SF6 puro, só que para mistura do C4FN com o nitrogênio ou o dióxido de carbono. Tá bom? Então, assim, isso é uma vantagem, a rigidez elétrica também é uma vantagem. O que resta para nós, como objeto de estudo para nós, é o comportamento dele em operação. Então, vamos resumir o papo de hoje. É um produto que ele do ponto de vista elétrico, ele é mais isolante do que o SF6. Do ponto de vista das características físicas de pressão crítica e potencial de aquecimento global, ele é também mais interessante que o SF6, então assim, ele liquefaz mais facilmente, melhor de transportar, mais fácil de manusear, compressores mais baratos, e o potencial de aquecimento global é menor que o SF6. Então, é um gás que apresenta essas vantagens na utilização e tem tudo para ser um bom substituto para o SF6. A incógnita que fica para nós, que nós vamos conversar no próximo vídeo, é como que ele se comporta em operação. Principalmente, o que acontece com esse gás sob descarga, seja descarga parcial, num equipamento onde não há formação de arco na operação normal, seja nos equipamentos de interrupção, como os disjuntores e a chave seccionadora. Na próxima vez, vamos explorar essa questão aí. Muito obrigado por você que assistiu até o fim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, compartilha com o pessoal que você acha que vai ter interesse nesse assunto e manda suas dúvidas aí no comentário ou fala conosco através do nosso site www.vecor.com.br, pelo nosso perfil do LinkedIn também. Mande suas questões, suas perguntas, que vai ser um prazer responder no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.